Eu quero falar um pouco, neste momento, sobre o culto e a adoração. Baseado em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que está escrito assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia nos ensina que Deus busca adoradores, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus não está interessado em admiradores do culto, com aquelas pessoas que às vezes exclamam: ó, como eu admiro o jeito como os crentes adoram ao Senhor. Ou ainda aquelas pessoas que se levantam do culto no final e vão embora dizendo: esse culto para mim nada valeu, eu estou saindo aqui do templo do mesmo jeito que eu entrei. Meus irmãos, nós somos salvos para adorar a Deus em toda a sua plenitude. A adoração que nós dirigimos a Deus deve ser plena. E a Bíblia diz, repetindo, o Pai procura a tais que assim o adorem. Mas o que é adoração? O que nós pensamos a respeito da adoração? Eu quero emitir alguns conceitos aqui, só para a gente pensar. Adoração é um ato definido da alma em relação a Deus. Adoração é a contemplação espiritual dirigida ao Criador e Pai amoroso e verdadeiro, o Pai amantíssimo, como costumamos dizer. Durante a oração, geralmente nós nos ocupamos com as nossas próprias necessidades. Na adoração, nossas almas se curvam na contemplação do nosso Pai Celestial. Infelizmente, a adoração tem sido prejudicada com apresentações que esvaziam a espiritualidade da adoração. Geralmente pela promoção pessoal de adoradores que, por gostar de destaques, gostar de aparecer um pouco, faltam com a humildade na adoração. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O dever e a bênção da adoração. Adoração é um ato devido a Deus e nós temos o dever primordial de adorá-lo por tudo o que ele é e por tudo o que ele fez e por tudo o que ele continua fazendo por nós. Há mandamentos expressos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito da adoração. Se não adorarmos, estamos roubando de Deus o que é devido a Ele, aquilo que é dele por direito, por tudo aquilo que Ele é, que Ele representa e que Ele faz por nós. Adoração não é apenas dever, é privilégio rico de bênçãos espirituais. Não há alegria maior, mais profunda e mais pura que a alegria vinda da adoração a Deus. Como nosso coração se alegra no momento em que nós nos dispomos espiritualmente e nos colocamos diante do altar de Deus para a adoração.
A adoração faz-nos mais semelhantes a Deus. Nesta contemplação, na contemplação da adoração, nós temos visão completa da santidade de Deus. E isso nos edifica, isso nos leva a pensarmos na semelhança que temos com Ele na criação, nesse lado espiritual da adoração a Deus. E o salmista, lá no Salmo 96, no verso 9, ele disse o seguinte: adorai ao Senhor vestido de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Ou, a outra versão, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É importante, irmãos, a gente pensar sobre isso e lembrar disso naqueles momentos em que nós estamos sendo dirigidos para a adoração, sermos conduzidos para adorar ao Senhor, a gente lembrar disso, que devemos adorar ao Senhor vestido de trajes santos, devemos tremer diante dele, porque somos habitantes da terra, todos os habitantes da terra, ou a outra versão, como citamos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Se nos desviarmos da adoração a Deus, viveremos em decadência espiritual. Quando o adoramos, Ele dá-nos força para viver e para servir. E isto está dentro deste privilégio de podermos adorar ao Senhor. Como adorar corretamente e aceitavelmente a Deus? Como adorar correta e aceitavelmente ao Senhor? Não temos uma fórmula pronta, mas temos os ensinos da Bíblia para seguir. E a Bíblia diz no texto que nós acabamos de ler: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração precisa ser orientada pelo Espírito Santo de Deus e deve ser dirigida a Deus por intermédio de Jesus Cristo, assim como nós dirigimos a Ele também as nossas orações. A vida espiritual do salvo deve ser obediente ao convite constante para adoração. E ao salmista que diz de novo: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas que Ele conduz. Deus quer conduzir-nos sempre na adoração. Meus irmãos, o convite é para cuidarmos sempre da nossa vida espiritual, para que nos momentos que nos dirigirmos a Deus para adorá-lo nos nossos cultos, essa adoração seja recebida e nós saiamos com crescimento espiritual, saiamos com satisfação espiritual, porque dirigimos espiritualmente a nossa adoração ao Senhor. Nós não precisamos ser vistos, nós precisamos adorar. A adoração a Deus deve ser sentida por todos aqueles que estão unidos no momento do culto. Que Deus assim nos abençoe e que nos ajude. Amém.